Um buraco no chão de um hobbit. Buraco é uma toca. Uma toca. Toca, Raul. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Estou aqui com o Eduardo Spor e a gente vai falar um pouco sobre o J.R.R. Tolkien, isso aí, sobre um pouco da vida dele, um pouco do que ele fez que acho que mudou um pouco a literatura e o modo como a fantasia era vista no mundo. Tolkien, ele veio de uma família humilde, ele foi um jovem que nunca teve nada fácil na vida, nunca teve nada muito bem dado a ele. Ele teve que lutar por tudo que conseguiu, para a faculdade, para conseguir formar a família. Ele ainda lutou na Primeira Guerra Mundial, ainda foi um soldado. Lutou contra Hitler. Não sei, vai que Hitler participou da Primeira Guerra É um Mundial. crossover, né? Algum crossover aí. Será que Hitler era Sauron? Tem gente que fala, né, que o Hitler estava lá no outro lado do campo de batalha, mas estava mesmo. Não encontraram, mas estava, né? É. E ele fez, acho que o que todo mundo conhece hoje em dia. Eu acho que não existe uma pessoa que não saiba o que é Senhor dos Anéis, que não saiba quem são os hobbits, não tenha ouvido falar desse mundo de fantasia que ele criou, que é a Terra-média. O primeiro livro que lançou foi o Hobbit. Que eu acho que é o meu livro favorito. Eu não sei se chega a ser meu livro favorito. Fica entre o Hobbit e o Silmarillion, que também gosto. Mas o Hobbit é especial. Realmente é um livro muito bacana. Não sei se é um livro para criança, mas ele é um livro assim... assim como o Harry Potter, sem querer comparar, tu vai comparar, ele vai ficar maluco já nos comentários. Né? Mas onde eu quero dizer é o seguinte, é que ele é um livro que tem um tema infantil, mas com várias coisas por trás que um adulto também pode se interessar. Sim. Então a maneira como o Hobbit é contada é como se fosse uma maneira simples, é como se fosse um pai contando para um filho uma história e é muito legal você ver lá os anões, né? Você vê o Gandalf no começo, você vê a jornada do Bilbo, né? Então eu acho que é um livro, talvez eu acho que o melhor livro para você começar a ler Tolkien seria pelo Hobbit, eu acho. Acho que essa mentalidade, você lendo como você fosse ler o primeiro Harry Potter, né? Você sabe que é um livro simples. É um livro, não, É simples, é um livro leve. que tem uma pegada, uma linguagem infantil, eu diria assim, né? Diferente do que foi feito com os filmes do Hobbit, eu acho o livro muito mais cativante. Gosto. O livro, ele é... O livro realmente é bom. O livro ele é bom. Então não se apeguem ao que foi feito com os filmes. Era um filme que eu acho que daria para se fazer um ótimo filme com ele. Mas filme. Eu acho que poderia, talvez, no máximo, talvez fosse interessante fazer 2 filmes de 1h30, 1h40. Seria perfeito. Isso já eu incluindo até nada os prólogos que contam em outros livros sobre o Hobbit. Claro, e nada me tira da cabeça, e essa especulação minha, você sabe que o Del Toro estava no projeto, né? Sim, sim. E o Del Toro é um cara, é um mexicano, né? Latino-americano, e ele é um cara extremamente autoral. Ele é um cara que peita estúdio mesmo, ele faz o que ele quer, tanto é que nas Montanhas da Loucura, que era um filme do Lovecraft, que é baseado no Lovecraft, ele falou, não, só vai ter que botar para 13 anos. Ele falou, então não vou fazer. Então o Del Toro é um cara assim, um cara autoral. Ele faz aquilo que tem que ser feito do jeito dele. Acho que os latino-americanos têm essa pegada também, meio revolucionária nesse ponto. Dá orgulho de ser latino-americano nesse ponto. É maneiro. E nada me tira da cabeça que chegaram para ele e falaram, olha só, Del Toro, sinto muito, o estúdio decidiu que vai ter que ser 3 filmes. Ele falou, então tô fora, meu amigo. Então, eu acho que isso foi realmente, confirmado. Ele saiu porque queriam que ele fizesse mais filmes com a história. Sim. E... A carreira do cara que tá em jogo, né? Exatamente. O Peter Jackson, coitado, ele... meio que caiu de cabeça. Caiu de cabeça. Quando eu vi o Hobbit, a trilogia, eu no começo fiquei meio puto com o Peter Jackson. Hoje eu vejo o Peter Jackson como uma vítima. E talvez até eu penso no Peter Jackson como um cara que ele gosta tanto, ele é tão apaixonado por aquilo, até pelo que ele conseguiu criar no Senhor dos Anéis, do que ele gostava do Tolkien. Ele viu ali, tipo, pô, esse projeto tá indo por um caminho errado, e ele pode ter tentado entrar ali pra salvar aquilo e acabou se afundando com ele. Exatamente, acho que foi isso sim. Eu acho que ele pode ter tentado ali, pô, eu quero fazer isso direito, vamos tentar fazer isso direito. E aí ele foi sendo limado, porque
ele queria mais tempo para fazer o filme, não deram esse mais tempo para ele. Tempo que o pessoal vai entender. Tempo que eu digo é tempo, preparação. Não mais horas de filme, né? Pré-produção, para produzir o filme do jeito que ele queria, a visão dele. Porque acabou que o filme foi feito por ele, mas com praticamente todo o material e toda a pré-produção tendo sido feita pelo Del Toro antes. Eu tenho uma ideia de como é que o Hobbit deveria ser feito. Então eu sempre imaginei, né, para resolver esse problema do universo da Terra-média que se tem no Senhor dos Anéis não se encaixar tanto com o do Hobbit, sempre pensei assim, de repente ser uma parada, o filme do Hobbit seria o Sam contando a história para os filhos dele. E faria sentido. A imaginação deles. Então você poderia até, se o Ian McKellen lá, se não quisesse fazer o Gandalf e tal, tivesse muito caro, pegava outro cara para fazer, porque era a imaginação da molecada. Então podia ter até uma estética diferente, uma estética mais Labirinto do Fauno, que seria um lance mais Del Toro, tudo. E faria sentido a coisa do Cave Troll, que é representado como aquela criatura bizarra. Claro, não, porque aquilo que tá no Senhor dos Anéis é o real. Né? O que está no Hobbit é a imaginação da molecada, da criança, né? Que é uma coisa muito mais infantil. Exato. Então seria uma boa ideia. E depois do Hobbit, ele já lançou, acho que direto, O Senhor dos Anéis. O principal livro que ele... foi um livro marco, né, na história da literatura. Por que o Hobbit não foi um impacto tão grande? Porque o Hobbit foi um livro bacana, escrito por um professor, mas assim, um livro infantil, né? E a literatura, na época, de fantasia, ou também, enfim, de ficção, mas assim... Mas ainda era uma literatura meio que segregada. Então, ali. Era a literatura do meio pulp, né, das revistas pulp, né, não saía muito... Raras vezes saía em livro, tal, não era muito respeitada. Agora, você pega um grande acadêmico, um cara que tem PhD em várias coisas, lá, que é um cabeçudo da academia, o cara vai e escreve uma história que costumava ser considerada baixa literatura. Sim. Então, o que ele fez com o Senhor dos Anéis, aí todo mundo foi ver, todos os grandes cabeças da época foram ler o Senhor dos Anéis, porque o que esse cara está fazendo, né? Como se pegasse lá, enfim, não sei se tem como comparar, mas assim, foi uma coisa diferente, um cara que estava no meio acadêmico, escrevia uma literatura... alta literatura da época. Exatamente. Conseguiu ele atravessou uma ponte que antes não existia, né? Ele criou uma ponte, né? Levando essa galera que antes só podia existir nas revistas pulp para literatura, para grande literatura. E na mesma época tem um grande amigo dele também, de época de faculdade, que era o C.S. Lewis, que foi quem fez o Nárnia. Bom exemplo. O cara é excelente também, mas o impacto talvez não tenha sido tão grande porque o C.S. Lewis ele também é excelente, mas também era visto com respeito, tá? Porém como uma literatura infantil. Né? Assim, o que eu estou dizendo, a academia considerava esses caras, mas considerava esses caras excelentes, mas que escreviam para criança. Então quando o Tolkien vem e escreve para adultos, isso não é um livro para criança, a criança não vai entender. E aí, isso que modifica tudo, né? E abre essas portas para uma penca de outros escritores da época que começaram a fazer isso para todo mundo, para adultos e para a literatura que a gente conhece hoje. E até abrir também a possibilidade de alguns escritores que já escreviam no pulp irem para os livros, né? Sim. Eu não estou dizendo que o fato, por exemplo, do Asimov sair das revistas do Amazing Stories e tal, enfim, e ir para o livro foi por causa do Tolkien, não é porque não foi. Mas é importante também colocar isso no caldeirão do que estava acontecendo na época. Isso, faz parte das coisas que aconteceram naquele período que fez com que todos eles conseguissem alcançar esse novo patamar de literatura de alto nível. Porque os livros eles têm uma coisa que eu acho muito boa, mas para algumas pessoas ele pode ser cansativo nesse ponto, que é a quantidade da narrativa e a descrição do livro. O livro é muito descritivo. Até eu acho que por isso que foi tão fascinante o filme, porque visualmente era aquilo que todo mundo imaginava. Porque Tolkien é tão perfeito na sua descrição dos lugares, das florestas, dos castelos, de Valfenda, de Lothlórien. É tão perfeita a descrição dele no livro que meio que a imaginação de todo mundo é quase a mesma. Quase todo mundo imaginou a mesma coisa. Influenciado também muito pelos grandes artistas também que desenharam os paisagens e os personagens de Tolkien, né? Como aqueles caras todos que desenhavam pro Romaster, pro Merp, faziam os grandes pôsteres e tal do Senhor dos Anéis. Então acho que também tem isso.
Mas, realmente, até nesse sentido, até é um pouco triste a gente falar do Hobbit sem querer voltar, porque o Hobbit é aquela coisa que a gente já falou mais anteriormente, e a trilogia do Senhor dos Anéis é algo que, para mim, também é revolucionário, cara, em termos de tudo, em termos de efeito especial, em termos de narrativa, em termos de ritmo. Como é que ele conseguiu condensar o livro nesses 3 filmes e ficou bom pra caramba. Ficou muito bom. No final de cada negócio eu ficava louco pra ver o próximo, sabe? Porra, eu vi recentemente a Sociedade do Anel, não, vi todos. Porra, caralho, o texto é muito bom, cara. O final do segundo é poético mesmo, né? Sim. Cara, a própria abertura do filme, quando você quando poético, inicia o né? filme, é completamente poético. Aquela introdução da Galadriel, dando a história inteira dos anéis, do Anel do Poder. Cara, aquilo ali, quando eu vi, eu tô até arrepiado quando lembrando aqui da cena. Quando você vê aquela cena pela primeira vez no cinema, lembrando tudo aquilo que você tinha lido, é uma coisa que te impacta. A frase que ela começa, ela te transporta muito para esse clima, que é o que o Tolkien faz muito também, na prosa dele, para se transportar para uma história épica, né? Sim. Assim, que o que ele está fazendo? Ele está reproduzindo aquelas histórias todas nórdicas, as histórias germânicas que ele leu, aquilo tudo, né? Quando você fala, por exemplo, você utiliza a prosa para falar, quando o cara morre, o cara fala assim, isso está no livro, né? Está no filme também, mas assim morre Theoden, filho de fulano, não sei o que e tal, etc. E aquilo é aquilo que você vê o espírito descarrado nos Eddas, por exemplo, que é a grande epopeia da mitologia nórdica. E aí é tudo muito, muito poético. Aí quando ela fala lá como é que é o começo? Was an age. O mundo mudou, né? The world has changed. O mundo mudou. Sinto na água. Sinto na água, sinto na terra. E tem ninguém que possa lembrar. Que é muito foda isso. No one that can remember. The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost, for none now live who remember it. Tem esse livro também, que é a biografia do Tolkien, fala pela Dark Side Books. Eu tô olhando ainda, ele tá me dando uma visão bem legal sobre quem era o Tolkien antes dele escrever O Senhor dos Anéis, antes dele criar esse livro. Então eu escrevi essas ideias para ele. Foi isso, a gente falou um pouquinho sobre o Tolkien, sobre o que ele fez e as obras que ele revolucionaram aí a literatura, e um pouco do que ele foi pro cinema também, com o Peter Jackson. Bom, fiquem aí